Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Bom, esse vídeo de hoje é sobre o RabbitMQ, serviço de mensageria, e ele é o Start, tá? Ele está inaugurando esse vídeo, ele está inaugurando uma série de vídeos sobre microservices. Vamos lá? Os objetivos desse vídeo aqui, então, tá, são bem simples, tá? É de falar um pouco sobre o que significa o Message Broker, sobre um pouco de história do Message Broker que a gente está trabalhando, que é o RabbitMQ, e também o mais importante do vídeo é a parte de instalação, é a parte de ambiente, tá? Eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa história de vocês, de quem não conhece ainda o RabbitMQ, de poder levar um pouco de conhecimento para vocês, tá? Estou muito feliz mesmo. Mãos à obra? Vamos lá. Primeiro lugar, o que é isso, afinal de contas? Bom, o RabbitMQ ele é um framework de mensageria, um framework open source, e ele tem muitas características interessantes. Ele é um dos serviços hoje mais utilizados no mundo para mensageria. Então ele tem um suporte bem grande nas linguagens mais recentes, nas linguagens mais importantes do nosso cenário de tecnologia. Deixa eu passar mais uma aqui, um slide adiante. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa parte do nosso site do RabbitMQ. Se vocês clicarem aqui em Get Started, tá? Mais para baixo, dê uma navegada até lá embaixo, vocês vão encontrar os tutorials da ferramenta. Então, como eu estava mostrando para vocês na minha apresentação do PowerPoint, estão aqui os tutoriais das linguagens mais importantes assim, do nosso cenário atual de tecnologia. Ok? RabbitMQ. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Indo mais adiante, protocolos. O RabbitMQ ele trabalha com vários protocolos, sendo que o mais importante dele é o AMQP 091. Esse aí é para ser o protocolo core. Tá? Todo ele, a maioria dos exemplos que vocês vão achar por aí e das implementações são em cima desse protocolo AMQP 091. Mais adiante, eu separei para vocês também um material importante aqui, um material secundário e não menos importante, né, que vem lá da Six Sense. Six Sense é uma plataforma de marketing que fala sobre os assuntos mais variados, mas principalmente fala sobre tecnologia. E essa a plataforma, assim, ela tem informações bem confiáveis, tá? Não sei se isso aqui é 100% correto, esses números aqui, mas a gente pode ter uma boa base sobre o que o RabbitMQ representa nos dias de hoje. Bom, já dá para ver aqui que só o RabbitMQ tem 1/3, tem mais ou menos 30% da fatia de mercado dos serviços de mensageria. Isso é muito, muito bom e é muito grande. E não existem poucos, tá? Existem bastante serviços de mensagerias, concorrentes, né, do Rabbit. Deixa eu entrar no site deles aqui. Eu quero mostrar uma coisa que é bem relevante para o nosso treinamento. Tá? Aqui eu falei para vocês antes sobre a fatia de mercado, né? Então, claro, o Rabbit ele não é líder de mercado, ele perde hoje, tá? Não perde muito feio, mas ele perde para o Kafka, tá? Que está em 41%, segundo o Six Sense aqui. Tá? E existem outras, né, como eu falei antes, outros fabricantes que também têm o seu produto. A nossa Microsoft, né, também tem um produto de mensageria. Mais para baixo eu tenho uma informação interessante que pode ser bem curiosa. Tá? Aqui, geograficamente falando, o Brasil está em quarto lugar. Tá? Em quarto lugar no uso da tecnologia. Vejam bem, esses números aqui podem estar mudando, né? Podem estar desatualizados, mas eu estou online no site agora
Aí hoje é dia 1º de maio de 2023. Beleza? Vamos adiante. Então, esses são os concorrentes do nosso RabbitMQ. Em primeiro lugar, aqui eu coloquei o Azure Service Bus. Vejam bem, não tem nada a ver com o ranking que vocês viram lá no site da Sixsense, mas simplesmente uma coleçãozinha aqui de 5 opções ao RabbitMQ. A própria Microsoft tem um serviço na nuvem, no Azure, para controle de mensageria. A IBM, a Amazon e Google, né, indiscutivelmente, são produtos muito bons, né? E o Kafka, né, segundo o Sixsense ali, ele é o nosso líder de mercado. Vamos falar dos benefícios, das vantagens, começando então pela questão de assincronicidade. Bom, a sincronicidade aqui não tem a ver com o nosso Rabbit em si, mas tem a ver com a natureza da arquitetura de mensageria, tá? Então, todos os concorrentes e o próprio Rabbit são arquiteturas assíncronas. Garantia de entrega. Segundo o fabricante, o RabbitMQ ele tem 100% de aproveitamento das mensagens, ou seja, o fabricante confirma, garante que não se perde nenhuma mensagem uma vez que elas estejam armazenadas no RabbitMQ. A interface é muito simples, tá? A interface de uso do RabbitMQ ela é muito intuitiva também. Desacoplamento. Bom, qualquer sistema de terceiros pode consumir essas mensagens que vocês estão produzindo, tá? Pode consumir e interagir com elas. Então, se você quer que essas mensagens sejam processadas por qualquer sistema que não seja o próprio sistema, o próprio ator que criou essa mensagem, não tem problema nenhum, tá? E isso é um grande benefício que nos chega, porque essas mensagens podem ser reaproveitadas em muitos outros projetos. Usado por centenas, né, milhares de companhias, de empresas. Leve. Bom, esse é um requisito bem importante nos dias de hoje, né? Então, tem aplicativo que necessita de muitas conexões com o intermediário. Tá? O intermediário é o Service Broker. Então, no entanto, é muito ruim quando esses aplicativos, quando essas aplicações tem que manter diversas conexões TCP/IP abertas ao mesmo tempo. Isso consome muito recurso, tá? E também dificulta a configuração de firewall de segurança, de firewalls, né? Enfim, isso é um requisito bem importante, né? E é um benefício bem importante que o RabbitMQ nos traz. Então, como é que funciona tudo isso? Essas conexões, usando o protocolo AMQ 091, que eu falei antes, elas são multiplexadas. Com isso, tá, vocês podem considerar que essa conexão, tá, ela vai ser leve e ela vai compartilhar apenas uma única conexão TCP/IP. Tá? Tem informação do próprio fabricante que o kernel, que o core do RabbitMQ roda com menos de 40 MB. A gente precisa fazer um teste para comprovar isso, mas segundo o próprio fabricante, 40 megas é o necessário e roda menos que isso aí. Então, por isso que a leveza aqui, né, o peso do framework, ele é visto como um benefício. Já falei antes, né? Tem suporte às linguagens mais modernas do momento, tá? As linguagens principais de mercado hoje, tá? A maioria delas. A interface é amigável, tá? Eu já falei isso antes também. Deveria até tirar lá o Simple Interface. Bom, vou deixar. E esse último item aqui, essa última vantagem, benefício, escalabilidade, alta disponibilidade e resiliência é objeto, né, será o objeto do próximo vídeo ou do terceiro vídeo. Por quê? Porque aqui é o básico dos básicos e a instalação e a adequação do ambiente de vocês, do environment, certo? E aqui a gente tem bastante informação para ser passada
na sequência. Então, não vou poluir este vídeo com esses conceitos aqui e com os desenhos, né, com os diagramas. Vamos adiante? Mas, afinal de contas, o que é o Message Broker? Bom, o Message Broker é nada mais do que um servidor de mensageria, tá? Um servidor de mensagens. Ele é responsável por garantir que a mensagem seja posta numa fila e armazenada em disco, né? E garantindo que ela fique lá até que alguém, que é um consumidor, retire essa mensagem de lá. Mensageria, então, basicamente, tá? É a comunicação de sistemas dos mais diversos possíveis por troca de mensagem, por meio de troca de mensagens. E essas mensagens, elas estão dentro do Message Broker, que está dentro de um servidor. Ok? Assim, em outras palavras, assim, a grosso modo mesmo, é como se fosse uma caixa de correio. E as mensagens ou cartas que estão sendo colocadas lá dentro, sendo publicadas, elas vão ser retiradas ou consumidas por alguém que tem interesse em ler essas cartas. Eu tenho aqui algumas imagens que mostram alguns cenários, tá? O cenário, então, mais simples, que é o cenário sem o Message Broker, que é o cenário síncrono. Ou seja, o client, né, o nosso front-end, digamos assim, um exemplo bem simples, é um front-end fazendo um request de uma API qualquer, um método X, e essa resposta ela vai ter sucesso ou não se o teu servidor, se a API estiver on, ok? Isso é esse conceito de sincronicidade. Se ela estiver off, né, só lamento. E aqui entra em cena o conceito assíncrono. Vejam que esse general que está aqui em cima é para exemplificar que isso é do Message Broker, não é do RabbitMQ. Tá? Todos os Message Brokers, inclusive o RabbitMQ, têm este conceito de assincronicidade. É por isso que a gente escolhe o Message Broker. Né? Então, o que acontece nesse caso? Vocês têm uma requisição do cliente que passa por um intermediário chamado Message Broker, um serviço de mensageria, e que vai fazer a requisição do método A para a API 1, método B para a API 1 e assim por diante. Caso essas APIs, esses servidores, estejam indisponíveis no momento, o que vai acontecer é que essas mensagens continuarão depositadas no Message Broker, na fila específica da API que foi solicitada, até o momento que o servidor voltar ao ar. Então, essa é a ideia de assincronicidade usando um serviço de mensageria. No momento que essa mensagem for lida, ela sai da fila e o nosso Message Broker fica disponível para receber a próxima. E vejam bem, não é uma mensagem por vez, tá? A gente está falando de filas. Essas mensagens vão entrando numa fila. Aqui eu tenho um desenho bem simples, só para vocês irem se acostumando já com alguns termos, tá? A gente não vai se aprofundar muito nisso. RabbitMQ trabalha com os conceitos de producer e consumer. Tá? Um produtor de mensagem, o próprio Message Broker, que enfilera as mensagens, e um consumidor. Aqui eu tenho um exemplo mais requintado, mais próximo do real, e esse print veio da própria RabbitMQ, do próprio material que tem lá. Então, um exemplo bem simples de Olá Mundo, né, onde vocês têm um publicador, um producer, que publica uma mensagem numa exchange dentro do RabbitMQ, e essa exchange tem uma rota que deposita esta mensagem publicada numa fila. E ali ela fica disponível para todo sempre. Até que entra em cena o consumidor. O consumidor, no momento que ele estiver disponível, ele vai na fila, lê esta fila, pega a mensagem mais antiga, ou conforme a regra de negócio que for especificada, e tira essa mensagem da fila. Tá? Esse é o conceito via RabbitMQ. Então aqui você já tem uma ideia um pouco mais próximo do nosso Rabbit, como é que funciona tecnicamente. Mas é claro que isso aqui é bem básico para o RabbitMQ. Ok?
Vamos falar um pouco de história? Bom, o RabbitMQ foi criado em 2007 por uma empresa chamada Rabbit Technologies. Mais tarde, lá por 2010, para ser mais exato, em abril de 2010, a Spring Source, que é uma divisão da VMware, foi lá e comprou o RabbitMQ. O RabbitMQ ele roda em cima de uma linguagem. Obviamente, ele foi construído por uma linguagem e essa linguagem se chama Erlang. O que é Erlang? Erlang é uma linguagem funcional, tá? E ela tem assim como característica principal o baixo custo computacional dela para a execução dos processos que ela dá suporte. E fora isso, ela tem um suporte nativo ao paralelismo. É tudo que a gente precisa, né, para trabalhar com filas de mensagens, tá? Então, foi por isso que ela foi escolhida a melhor opção para a implementação do RabbitMQ. Vamos ao ambiente, então? Mãos à obra, a parte mais importante do vídeo está aqui, Environment. Esse aqui é um print da tela de instalação, mas eu vou direto para o site lá, porque a gente já verifica se a última versão é realmente essa aqui, 3.11.13. Tá? Vejam bem, como eu falei lá no início, tá? A gente não vai trabalhar com o Docker, a gente vai trabalhar especificamente só com o RabbitMQ e a tecnologia do .NET. Vamos lá? Então, aqui na capa do site, vocês cliquem em Get Started, Download Installation. Em Download Installation, vocês escolhem a opção Windows Installer. Na opção Windows Installer, vocês desçam um pouco mais, um pouquinho mais, vão descendo. E aqui vocês têm os Direct Downloads. Então aqui vocês cliquem no instalador, em Direct Download, aguardem o tempo necessário e executem ele. Novamente, trouxe outra telinha aqui do lado do meu monitor de apoio, está ela aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, o RabbitMQ roda em cima do Erlang, então vocês têm que ter ele instalado, tá? Esse é o básico. Cliquem no Yes para ele ir para a página de instalação do Erlang, que é esta aqui. Ó, já está na 2531. O Windows Installer, ele já vai para mim, para o Windows 64 bits, e está baixando aqui. Finalmente, então, temos o nosso OTP baixado. Agora eu vou rodar ele. Deixa eu trazer a minha tela da direita aqui, da esquerda, do monitor auxiliar. Um mínimo de documentação eu sempre deixo, tá, pessoal? Next, next. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui um OTP 2. Eu já tenho uma instalação que eu rodei antes, eu fiz a desinstalação, mas eu não reiniciei. Install. Depois que vocês instalarem o Erlang, vocês já podem fazer a instalação do nosso Rabbit. Deixa eu buscar a telinha dele aqui. Aqui está ele. A instalação é razoavelmente rápida, certo? Então vocês não vão ter uma espera muito grande. E aqui eu já vou deixar ele sem essa marcação, por enquanto, tá? Porque no restart ele volta a startar. Eu não startei o serviço dele ainda. Bom, a princípio é isso, pessoal. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Então chegamos ao fim desse vídeo, né, dessa aula introdutória, desse start ao RabbitMQ. Eu quero agradecer de coração a todos vocês por ficarem até o final deste vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma, assim, com conhecimento para vocês. E o vídeo é o start apenas, né? Então, um pouco de história, um pouco de contextualização e a preparação do ambiente.
Na próxima aula, então, a gente vai pegar pesado, tá? A gente vai colocar a mão na massa, a gente vai fazer exemplos utilizando a tecnologia RabbitMQ. Qualquer dúvida, o meu e-mail é gerson@gerson.com.br e muito obrigado. Fiquem com Deus.